Então, assim franqueada a palavra, a Vossas Excelências, caso queiram fazer uso. Deixa eu só me sentar. Tá certo. Vai falar? Vou só passar a palavra. Tu vai fazer uso da palavra? Não. Sendo assim, que não... Vossa Excelência gostaria de fazer uso da palavra? Por favor, senhor presidente. Com a palavra, com o senhor Fernando Toledo. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhor Ministério Público, gostaria, senhor presidente, de fazer só apenas um pequeno registro que já deveria ter feito em momento anterior, mas é um breve mesmo, relatório das ações da Corregedoria deste tribunal. Nós, senhor presidente, nos trabalhos da Corregedoria sobre a coordenação técnica da doutora Andressa e a assessoria técnica especial da doutora Helenira Pompe, tivemos recentemente, senhor presidente, finalizados 20 processos de condutas no Tribunal de Contas, de abandono de empresa, entre outros, que já foram conclusos e encaminhados à presidência. Tem mais 3 processos em fase de conclusão e tem recentemente a abertura de mais 6 processos que foram encaminhados e foram abertos recentemente mesmo, agora nesses últimos dias. Todos, senhor presidente, seguindo as normas processuais, disciplinares, que são norteadas pelo regimento interno e pelo regime jurídico dos servidores públicos. Nunca nos afastamos disso com maior rigor. E gostaria, senhor presidente, também, desta feita, também dentro dessa premissa, observando sempre a possibilidade do contraditório e a ampla defesa de todos os envolvidos nesses processos administrativos. E precisaria fazer jus, e faço nesse momento, a colaboração, a participação das comissões que foram indicadas pela presidência desta Casa para acompanhar esses processos. E essas comissões são 2 comissões que estão atuando. A primeira sobre a coordenação e a participação do senhor Alexandre Silva Alves dos Santos, que é procurador jurídico desta Casa, o senhor Paulo Fernando Gomes de Carvalho, que é um técnico de contas, e o senhor Ramiro Jacques Lebre Pereira, técnico de contas. Compõe uma comissão. A outra comissão, coordenada pela doutora Rosa Lúcia Gama de Mendonça Canuto, que participa dela também a senhora Maria Betânia Lessa Calheiros, que é técnica de contas, e a senhora Soraya Maria de Omena Mendes Dantas, analista de contas, que são as pessoas que têm trabalhado, instruído esses processos. Portanto, eu gostaria de agradecer a participação de todas, o reconhecimento da Corregedoria do empenho também da presidência desta Casa, que tem sido sempre presente nas solicitações feitas para que esses servidores possam se dedicar a estas causas. De forma que faça esse breve registro, senhor presidente, para que fique registrado aqui nos anais do nosso pleno. Muito obrigado. Assim que seja feito da forma em que declinado pelo conselheiro Fernando Toledo. Excelência, tendo em vista que ninguém mais quer fazer uso da palavra, vamos... Rodrigo, não. Vamos passar, então, já a ordem do dia e Vossa Excelência para iniciar a relatoria. Senhor presidente, senhores conselheiros, pelo Ministério Público, trago alguns processos, senhor presidente, de sancionamento. Inicio por eles. Trata-se do processo de número 11.699, de 2015,
Trata-se do município de Murici, o responsável, o senhor Marcos Antônio Tenório Lins, gestor da Câmara Municipal de Murici. O sancionamento se dá pelo não envio da segunda remessa de SICAP 2015. Esses processos, senhor presidente, apesar de regularmente notificado, não houve a participação do sancionado e nós estamos aplicando a multa. Processo TC número 1423 de 2015, do município de Novo Lino, responsável Núbia Maria de Lima, então gestora do Fundo Municipal de Educação, a aplicação da multa pelo não envio da segunda remessa de SICAP 2014, também sem defesa nos autos, portanto não evoluiu ao Ministério Público. Processo TC de número 5935 de 2015, também do município de Novo Lino, o sancionado, o senhor Aldemir Rufino da Silva, então gestor do município, o sancionamento pelo não envio da sexta remessa de SICAP 2014, também sem defesa nos autos. Processo TC de número 5917 de 2015, também de Novo Lino, o responsável, o senhor Jorge Luiz da Silva Prado, gestor à época do Fundo Municipal de Saúde, o sancionamento pelo não envio da sexta remessa de SICAP 2014, também sem manifestação nos autos do sancionado e não evoluiu, portanto, ao Ministério Público. Processo TC de número 9291 de 2015, do município de Maragogi, responsável o senhor Luiz Henrique Peixoto Cavalcante, então gestor daquele município, o sancionamento pelo não envio da segunda remessa de SICAP 2014. Processo TC número 13384 de 2015, do município de Marechal Deodoro, responsável, seu Cristiano Mateus da Silva e Souza, então gestor daquele município, o sancionamento pelo não envio da terceira remessa de SICAP 2015, também sem manifestação nos autos, apesar de regularmente notificado. Processo TC de número 11753 de 2015, do município de Santa Luzia do Norte, responsável, seu Antônio Romeiro de Lima Filho, então gestor do Fundo de Saúde daquele município, o sancionamento pelo não envio da segunda remessa de SICAP 2015, também sem defesa nos autos, apesar de regularmente notificado. Processo TC de número 15411 de 2011, da Agência de Defesa e Inspeção Agropecuária, ADEAL, o responsável, seu Manuel Costa Tenório, sancionado pelo não envio do contrato com Aloísio Moreira da Silva, este com defesa considerada insubsistente pela Procuradoria, que se manifestará oportunamente, e por este relator. Processo TC número 12497 de 2011, do município de Canapi, responsável, seu José Hermes de Lima, então gestor daquele município, sancionado pelo não envio do contrato com a empresa ISCIM, também com defesa nos autos, considerada por este relator insubsistente, o Ministério Público se pronunciará. No processo TC de número 5939 de 2015, do município de São José da Laje, o responsável, senhor Bruno Rodrigo Valença de Araújo, sancionado pelo não envio da sexta remessa de SICAP 2014, também considerado por este conselheiro a defesa subsistente e a aplicação da multa, acompanhando também o parecer ministerial que será defendido oportunamente. Em todos eles, senhor presidente, nós estamos aplicando a defesa do seu patamar mínimo de sempre FAO e que, sendo acompanhado por este conselheiro, por este pleno, que ele tenha sua tramitação regimental legal com as consequências advindas do feito, assim como o voto. Com a palavra o órgão ministerial. Senhor presidente, senhores conselheiros, o Ministério Público opina pela aplicação da multa, mas é bom frisar que esses processos são instrumentais. Processo de aplicação de multa são processos instrumentais que não são um fim em si mesmo.
Portanto, o carro-chefe do TCE de Alagoas não pode ser processo e Funcontas. Se então não paga a multa, ou paga a multa, que o tribunal busque alguma forma de recuperar essas informações, seja acionando a Procuradoria Jurídica para alguma medida judicial, seja mandando a equipes do tribunal para colher essa informação. Em discussão e votação, os processos. Como vota o conselheiro Rodrigo Siqueira? Senhor presidente, estou acompanhando o relator. Como vota o conselheiro Sérgio Maciel? Acompanho o relator, senhor presidente. Como vota o conselheiro Alberto Pires? Também acompanho o relator, senhor presidente. Também acompanho. Aprovado, senhor relator, com a palavra. Senhor presidente, tem alguns processos que estamos opinando pela prescrição, que eu faço também em lista. Processo TC, de número 16.851, do município de 2011, do município de Maravilha. Responsável, seu Márcio Fidelis Gomes. Que estamos adotando a prescrição. O processo TC de número 15.796 de 2009, do município Geral de Ponciano. O responsável, seu Davi Ramos de Barros, pela prescrição. Processo TC de número 8001 de 2005, do município de Arapiraca. O responsável, seu Luciano Barbosa da Silva, então gestor daquele município. Prescrição. Processo TC de número 12070 de 2005, da Companhia Lagoana de Recursos Humanos CARP. O responsável, seu Douglas White Magnavita, pela prescrição, senhor presidente, assim como voto. Com a palavra, o órgão ministerial. Senhor presidente, com a mesma observação quanto à natureza acessória menor desses processos Funcontas, o Ministério Público opina pela incidência da prescrição. Em discussão e votação. Como voto o conselheiro Rodrigo? Senhor presidente, com o relator. Como voto o conselheiro Sérgio Maciel? Acompanho o relator, excelência. Como voto o conselheiro Alberto Pires? Com o relator, senhor presidente. Excelência, eu naturalmente divirjo, tendo em vista que ainda entendo, apesar de sempre vencido nesta corte, neste pleno, que essa pretensa prescrição, na verdade, tem natureza decadencial, quanto, na verdade, superada, inclusive, até esta questão decadencial, não já estiver aí protegido pelo manto da imprescritibilidade. E também com relação, que eu sempre digo, pelo menos esses dois pontos fundamentais, do instrumento legal eleito, que regula o poder de polícia, que não é um poder próprio constitucional do Tribunal de Contas, dentre outras razões em que profiro em votos orais e inscritos que invoco para sustentar minha divergência. Aprovados com a divergência do conselheiro Anselmo Brito. Senhor presidente, para encerrar minha relatoria, trago mais um processo que faço a opção pela prescrição e justifico, até mesmo porque é o processo 14.146 de 2009. Há nos autos um encaminhamento do Ministério Público pela aplicação da multa, mas vale ressaltar que esse parecer é de 2015. Eu não sei porque, se depois vou até fazer uma análise, porque só agora esse processo veio ser liberado para trazer ao pleno. E como depois dessa data, de 2015, nós evoluímos, a maioria de nós, pela prescrição do desejo de punição, nós estamos também opinando pela prescrição. É o processo 14.146 de 2009, do município de Igreja Nova, o responsável, o Neilton Silva, gestor à época daquele município. Assim como voto, senhor presidente. Em discussão, com a palavra o órgão ministerial, desculpa. Senhor presidente, eu vou reiterar o parecer reiterado ou feito nos autos no 2015 e, enfim, eu vou apenas reiterar o parecer proferido nos autos. Em discussão e Senhor presidente. votação, com a palavra, senhor Rodrigo. Eu só preciso saber se o parecer é meu, né?
norma ministerial pode manifestar. Eu posso até olhar aqui se é. O relator também, se o desejar. Qual o número, né? Você tem aí? Cedo Mais rápido? Rodrigo. Tem quem Se aparecer? souber o número, O número. É o 14146. não. Pode anotar. Esclarecido. Obrigado, senhor. Esclarecido. É em discussão ainda. Em votação. Como voto, conselheiro Rodrigo. O relator, senhor presidente. Como voto, conselheiro Sérgio Marcial. Acompanho o relator também, senhor. Como voto, o conselheiro Alberto Pires. Me acompanha o relator, senhor presidente. Silêncio de vista pelas razões já expostas. Aprovados com o voto divergente do conselheiro Selmo Brito. Senhor relator. Presidente, desta feita, encerro a minha relatoria. nesse momento. Dando prosseguimento com a palavra o conselheiro Rodrigo Siqueira para a sua relatoria. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhor membro do Ministério Público, trago a relatar o processo TC 15.161/2017, oriundo do município de Messias, possuindo como responsável o senhor Jarbas Maia de Omena Filho, prefeito em exercício durante o ano de 2013. Esse processo, senhor presidente, tem também a participação como gestor da senhora Oneide Regina Camilo dos Santos Cândido, então secretária de Saúde daquele município. Eu gostaria também de fazer referência ao objeto da presente representação, que eu estou trazendo para juízo de admissibilidade, é o mesmo do processo TC 3632/2018 e do processo 3629/2018. O primeiro oriundo de Rio Largo e o segundo oriundo do município de Pilar. Trata-se de representação com base em auto de infração da Secretaria Estadual da Fazenda de Alagoas, a qual noticia a emissão de notas fiscais graciosas pela Sociedade Empresarial JD Comércio e Serviço Limitado, EPP, à Prefeitura de Messias e ao Fundo Municipal de Saúde, no total de R$ 7.357, emitidas no exercício financeiro de 2013. As notas fiscais em questão, cujas emissões datam de 18 de abril e 15 de maio de 2013, tratam da aquisição de material de escritório. O representante demonstra a inidoneidade dos documentos fiscais acima mencionados, apontando os seguintes fatos: a. Mercadorias vendidas sem a existência de notas fiscais que comprovassem as suas aquisições. B. Mercadorias vendidas com aquisições de empresa sem existência de fato, acobertando entradas fictícias da empresa em tela, através de notas fiscais modelo B1, sendo todas essas empresas citadas anteriormente devidamente autuadas. C. Volume e quantidade excessiva de mercadoria e variedade incompatível com o ramo de atividade. D. Capital social modesto para uma empresa que operacionalizava montantes consideráveis em valores de fornecimento de mercadorias. E E. Inexistência de local para estocagem de mercadoria. Aportando os autos neste gabinete e verificando que o teor da presente representação abarcava diferentes municípios, impôs-se a necessidade de exame da matéria em autos individualizados, ponderando o número de responsáveis a serem citados para prestar esclarecimentos e apresentar documentos. Assim, determinou-se o desmembramento dos autos do processo TC 15.161/2017, no sentido de que fossem os mesmos apartados para cada município dos 4 elencados à folha 195, pertencentes ao Grupo Regional 2, sendo os autos remetidos ao setor de protocolo para extração de cópias e respectivas autuações. Portanto, os presentes autos relacionam-se
exclusivamente ao município de Messias. O Ministério Público de Contas, através do parecer 862/2018, da lavra do Dr. Rafael Rodrigues de Alcântara, opinou nos seguintes termos, abre-se aspas, a submissão do processo ao Pleno do Tribunal de Contas para admissibilidade da representação. B. Com o fim de instruir o feito, a intimação da autoridade denunciante para que trouxesse aos autos, na íntegra, a cópia do processo administrativo fiscal deflagrado pelo auto de infração 70.55684, dígito 001. C. A realização de outras diligências de instrução que ao longo do processo se mostrem pertinentes, com a tramitação do feito junto às diretorias competentes. D. A intimação dos gestores das entidades à época para que possam exercer o contraditório e ampla defesa e, por fim, o retorno dos autos ao Ministério Público de Contas. Este é o relatório, senhor presidente. Com a palavra, o órgão ministerial. Senhor presidente, o Ministério Público reitera o parecer proferido nos autos e sugere mais uma providência, que isso é um crime, isso deve estar sendo investigado pelo GAECO. Se interessante buscar informações nesse grupo do Ministério Público Estadual. Com a palavra, o relator. Senhor presidente, eu, dando continuidade ao voto, eu peço vênia para dispensar a leitura do capítulo referente à competência do Tribunal de Contas, visto que se trata, evidentemente, de nossa competência para apurar o feito, e passo diretamente à admissibilidade da representação. Pois bem, presente representação atende aos requisitos constantes no artigo 42 da Lei Orgânica, combinado com os artigos 190 caput do artigo 191 do nosso regimento interno. Conforme se depreende do teor da peça inicial, a irregularidade apontada refere-se ao gestor do município de Messias no exercício financeiro de 2013, o que se enquadra na hipótese normativa disposta no inciso 1 do artigo 2 do Regimento Interno /TCE-AL. O expediente em referência contém identificação da representante, está dirigido em linguagem clara e objetiva, aponta elementos de convicção e encontra-se acompanhado de indícios de prova de irregularidade / ilegalidade apontadas. Assim sendo, pela contraposição legal retromencionada, e mais o que dos autos constam, entende-se por restarem satisfeitos os requisitos necessários para legitimar o conhecimento desta representação, consoante o artigo 43 da Lei Orgânica, combinado com o artigo 191 e seu parágrafo 1º do Regimento Interno da Corte. Ultrapassada a verificação dos pressupostos de admissibilidade, cumpre-se verificar se as questões propostas pela representante têm bases suficientes para justificar o prosseguimento do feito e a apuração das irregularidades apontadas. Pois bem, a representante noticia que a empresa JD Comércio e Serviços Limitada, EPP, cometeu os seguintes ilícitos ao negociar com diversos municípios alagoanos. Abre-se aspas. Emitiu documentos fiscais que não correspondem a uma saída, a uma transmissão de propriedade de mercadoria ou a uma entrada de mercadoria no estabelecimento do contribuinte, com o propósito de obter vantagem ilícita para si ou para outrem, conforme detalhamento a seguir. Emitiu documentos graciosos, notas fiscais eletrônicas, no período de novembro a dezembro de 2011, e de janeiro a dezembro de 2012 e de janeiro a dezembro de 2013, no valor total de R$ 10.492.886, simulando vendas de mercadorias pagas com recursos federais, estaduais e municipais. Fecha-se aspas.
Do noticiado, infere-se que se trata de pagamento de despesa pública sem a devida entrega do material adquirido, em total descumprimento aos artigos 62 e 63 da Lei nº 4.320/64, os quais determinam que o pagamento da despesa só seja efetuado quando ordenado após sua regular liquidação. A liquidação da despesa consiste na verificação do direito adquirido pelo credor, tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito, que no caso em análise seriam as notas fiscais apreendidas. No entanto, a representante alega que estas notas, apresentadas como documentos comprobatórios de crédito, não correspondem à realidade, isto é, são notas fiscais graciosas. Deste modo, o fato noticiado consiste em gravíssima irregularidade e indica desvio de recursos públicos e lesão ao erário municipal. Isto posto, a representação está apta a desencadear o processo administrativo visando apurar as irregularidades apontadas. E, senhor presidente, eu estou concluindo o voto de admissibilidade no sentido de determinar, primeiro, o conhecimento da presente representação. 2. Em determinar a citação do senhor Jarbas Maia de Almena Filho, prefeito do município de Messias, no exercício financeiro de 2013, e da senhora Oneide Regina Camilo dos Santos Cândido, então secretária de saúde daquele município, para apresentar defesa em relação às alegações suscitadas na presente representação, intimando-os ainda a apresentar cópia dos contratos, dos processos licitatórios e dos procedimentos de realização de despesa correspondentes às compras veiculadas nas notas fiscais de folhas 03/06 e de folhas 28, podendo ser requerida inclusive a produção de outras provas tidas como indispensáveis à elucidação dos referidos fatos. Estou votando também, senhor presidente, por determinar a citação da senhora Maria José de Melo na condição de controladora do município de Messias, naquele exercício financeiro, para que possa apresentar defesa em relação também aos fatos. Estou votando também por determinar a citação da sociedade empresária JD Comércio e Serviços Limitada EPP, também para exercer o contraditório e ampla defesa. Por intimar a representante, no caso a Cefaz, para que traga aos autos, na íntegra, a cópia do processo administrativo fiscal deflagrado pelo auto de infração número 7055-684, dígito 001, por determinar que, depois de cumpridas as diligências, os autos retornem ao gabinete deste relator e, por fim, por dar publicidade à presente deliberação. É como eu voto, senhor presidente. Em discussão e votação. Senhor presidente, eu gostaria de chamar a atenção nessas representações que nós trazemos aqui para apreciação desse pleno, especialmente nessa fase de admissibilidade. Eu tenho visto com frequência, inclusive, eu também no passado eu procedia semelhante ao voto do conselheiro Rodrigo Cavalcante. Eu não faço mais dessa forma. Eu chamo a atenção que é praxe aqui no tribunal, diante dos fatos alegados nas representações, isso, de modo geral, em quase todas elas, quase na totalidade, elas, como se trata de representações e denúncias, então, são alegadas, trazidas supostas irregularidades. Nessa fase são supostas, porque não se foi apurado nada ainda para se confirmar aquelas irregularidades.
trazidas, é só uma representação, assim, denúncias de que aquele gestor, administrador público, incorreu em alguma irregularidade ou ilegalidade. Então, em regra é isso, até mesmo por se tratar de processo de denúncia e representação. E aí traz diversas, alegações de irregularidades, normalmente trazendo fatos de forma genérica, né? Também deixa de especificar os dispositivos legais ou constitucionais ou regulamentares que aquele gestor incorreu ali. Também deixa, em regra, deixa de apresentar suposto dano ou prejuízo ao erário, quantificando esses prejuízos, indicando quem deu causa a esse dano, a esse prejuízo. O que eu quero dizer, na verdade, é que essas denúncias, em regra, são fatos trazidos ao nosso conhecimento, mas não se tem essa confirmação e o detalhamento e também a indicação específica de quem deu causa a essas irregularidades ou, em alguns casos, dano ou prejuízo ao erário. Em razão disso, eu entendo, no passado eu fiz também de forma que hoje eu penso que foi um equívoco da minha parte, mas em razão disso, eu entendo que não é o momento correto de se buscar do gestor uma defesa sobre esses fatos, citá-los para que ele apresente o contraditório, ou então ele se defenda desses fatos irregulares. Por quê? Primeiramente, porque é uma suposição, ainda não estão confirmados. Segundo, porque também não se tem quem deu causa exatamente àqueles fatos, também não se apurou, se houve realmente dano ou prejuízo, a quantificação, a qual dispositivo legal foi infringido. Então, são alegações. Aí eu me colocando do lado do administrador público, tendo uma citação do Tribunal de Contas, nesse sentido. O que eu faria? Eu me perguntei. Então, eu vou, por exemplo, desse lado, do lado do paciente, eu vou dizer assim, não, isso aqui foi dessa forma, e assim eu vou me defender sobre alegações, suposições em que não está indicado o que realmente eu descumpri com relação à legislação, ou um dano que eu causei, entendeu? Então, eu penso que não é o momento. Por isso, em razão disso, eu penso que essa nossa, tramitação processual em relação especificamente a esses processos de denúncia e representação, por isso que há um equívoco. Aqui nós admitimos porque existe essa suposição, indícios de prova, e aí o próprio regimento e a nossa lei indicam que, preenchidos esses requisitos, elas devem ser admitidas para quê? Para que sejam investigadas, para que sejam verificadas realmente se aquelas supostas irregularidades foram incorridas, quem deu causa a elas, quantificá-las e também enquadrá-las na norma legal que foi infringida, né? Porque violou qual norma? Né? Então fica incógnita. E normalmente os relatos não trazem essas informações. E quem é que nos fornece essa informação? É o corpo instrutivo dessa casa, dessa Corte de Contas. Quem é que apura isso aí? Quem é que vai instruir? São os nossos técnicos de contas, os nossos analistas de contas, entendeu? Então, eu penso que não é o momento de solicitar ao gestor, citá-lo para que apresente defesa. Caso, na maior parte das vezes, de se realizar diligência, sim, diligência para
apurar esses fatos. Então, nessas diligências, se pode fazer algum questionamento, solicitar documentos para instrução processual. Ao final, é elaborado, sim, um relatório onde se, por meio de técnicas de auditoria, né, normalmente por meio de comprovação de documentos e face também de circularização e outras técnicas de auditoria, se confirme aquilo que está colocado aqui nessas denúncias de representação, se faça um relatório circunstanciado, né, dessas irregularidades e apresente, sim, quem são os responsáveis, quem deu causa. Houve prejuízo, sim, quanto foi, qual é a quantificação. Então, tem responsabilidade solidária, e aí sim, então, trazer todas essas informações aos autos e por meio de um relatório da Diretoria de Fiscalização, do órgão responsável pela instrução desse processo, aí se encaminha ao Ministério Público de Contas para se pronunciar definitivamente conclusivamente, sobre esses fatos, e depois traz para o relator fazer a apreciação dele com relação a esses fatos e apresentar seu relatório e voto e trazer aqui para apreciação. Eu não vou, digamos assim, e contra quem diverge desse meu pensamento, assim, de que essa instrução está, de certa forma, invertida. Eu, em razão de até mesmo assim de outros casos que eu trouxe aqui para relatar, de processos de denúncia e representação que acabaram, grande parte deles, não tendo andamento lá nos órgãos instrutivos, eu tenho adotado uma medida de fazer essas diligências aqui pelo nosso gabinete, trazer essas informações, pedir documentos, ouvir o gestor, então questioná-lo, não contraditório à defesa, mas buscar informações para que sejam instruídos esses autos e, a partir daí, diante de posse de todas essas informações, encaminhar para o órgão instrutivo já pronto, para que ele faça o exame desses dados documentos e também, se ele queira buscar mais informações e mais documentos, que seja feito para a completa instrução desses processos. Então, assim, eu só discordo o momento de se solicitar essa defesa e o contraditório, eu acho que não seria o momento, mas não tenho também restrição àquele relator que entender diferente, inclusive eu acompanho o voto sem problema nenhum. Eu só acho que ficaria melhor para os nossos trabalhos se fosse dessa forma, instruído e depois verificado assim, por exemplo, o responsável, aqui nós identificamos aqui um dano ao erário, suponhamos assim, de R$100 mil, em razão disso, então coloca todos os fatos que comprovam aquele prejuízo, aquele dano, e aí sim, diante disso, aí você encaminha esse relatório, esses fatos, àquele administrador responsável, para que ele se defenda. Então, ele vai ter de forma objetiva, de forma concreta e sabendo do que ele está respondendo, porque ele infringiu essa norma, ele causou esse prejuízo, causou esse dano, fulano de tal é solidário, e daí sim, aí ele vai poder se defender, aí ele vai dizer, não, parte aqui eu tenho responsabilidade, a outra parte não, foi tal administrador, então ocorreu determinado fato aqui na prefeitura. Então, se a gente antecipa tudo isso aí, sem especificar essas irregularidades e quantificar esse possível dano ou prejuízo, prejudica até mesmo o administrador público e ele fica
prejudicado em sua defesa. E, obrigatoriamente, isso vai ter que ser feito novamente. Futuramente, você vai, a partir do momento que ele traz essas justificativas agora, prévia, faz alguma defesa, apresenta contraditório, aí vai lá para o órgão instrutivo, vai apurar tudo novamente. Aí, se verifica de forma que ele deu causa a outro prejuízo, a um valor maior, vai ter que novamente ouvi-lo, pedir que ele conceder um novo prazo para que ele se defenda, para que ele apresente o contraditório. Então, eu acho que nós temos que pensar nisso, para evoluir nesse sentido, porque isso é uma prática que já vem acontecendo há muito tempo aqui no tribunal. Inclusive, eu, nos primeiros processos que eu relatei aqui, eu também solicitei, em alguns casos, a audiência do responsável, anteriormente, a apuração do que, eventualmente, ele estava sendo acusado aqui, né, dos fatos da denúncia. Então, eu queria chamar a atenção em relação a isso. Mas, embora tudo isso aí, eu fico também à vontade para que quem diverge, assim, a gente... Porque o interesse aqui é a apuração mesmo dos fatos. Então, se nesse momento ele traz os seus argumentos, o seu contraditório, provavelmente isso não vai prejudicar também. Pode atrasar um pouco o exame processual, mas provavelmente lá na frente vai ter que novamente solicitar essa defesa, esse contraditório. É isso, senhor presidente. Obrigado. Ainda em discussão e votação. Senhor presidente, eu queria fazer algumas colocações. Gostaria de dizer que eu concordo plenamente com a colocação do conselheiro Sérgio no que se refere à lógica do processo, né? No que se refere à lógica do processo. Eu estava preparado aqui para dizer, mas o nosso regimento interno prevê essa possibilidade de citação. Todavia, quando eu vim fazer a leitura do artigo 196, aí já me permite uma interpretação totalmente consonante com essa de Vossa Excelência, né? Confesso até que o erro de interpretação se deu pelo uso da palavra tribunal, né? O tribunal decidirá preliminarmente pela sua conversão em processo administrativo, determinando a citação. Isso após a instrução. Quer dizer, esse tribunal aqui empregado, ele não precisa ser necessariamente interpretado como plenário, né? Ele pode ser o relator monocraticamente. Isso vai depender da forma como a gente extrai a interpretação da expressão aqui posta no texto. A lógica do procedimento, se a gente não quiser inverter a lógica do devido processo legal, é exatamente isso que foi colocado pelo conselheiro Sérgio. E, diante da colocação, eu me predisponho, inclusive, a alterar meu voto para esse sentido. Quando eu pensei na elaboração do voto, por estar a representação bastante instruída, inclusive com a especificação do dano, né? Não havendo muita dificuldade para se identificar o liame causal entre o dano e os responsáveis pelo dano, haja vista se tratar de um ato de gestão e a gente ter a comprovação do dano ao erário naquele valor de 7.000, no caso do município de Messias, né? Ficaria fácil identificar tanto a contrariedade ao direito, assim como os seus eventuais responsáveis, né? E diante desse raciocínio, eu pensei, inclusive, em não encaminhar esse processo à diretoria de fiscalização, haja vista que, dentro dessas releituras que eu faço do regimento interno, eu começo a achar que não existe uma obrigatoriedade de encaminhar o processo de representação. Existe, sim, opções, né? O artigo 194 a 193, salvo engano, ela dá duas opções expressas no texto, que é ou submeter o procedimento à presidência, para que ela determine a inspeção in loco,
ou encaminhar os autos à diretoria de fiscalização para obtenção do relatório. Aí eu trago uma terceira via também, que é quando o processo está devidamente instruído e diante dos fatos existentes no tribunal que acabam modificando a realidade normativa, eu traria a terceira via, que seria quando o processo está apto a julgamento, a gente poderia julgar antecipadamente por se tratar apenas de questão de direito. E a instrução, nesse caso, seria desnecessária, né? O processo aqui muito se assemelha, né? Muito se assemelha a um julgamento antecipado da lide. Por conta disso, eu estava pensando inicialmente, tanto é que no comando contido lá no dispositivo, eu não encaminho para a DEFAFON. Eu deixo para avaliar esse encaminhamento após a citação e a manifestação dos gestores, né? Eu retirei desse voto específico daqui o encaminhamento à diretoria de fiscalização, mas eu tenho que concordar plenamente com a colocação do conselheiro Sérgio de que existe uma lógica, e essa lógica ela está acima do que está posto no regimento interno, porque é uma lógica que deriva diretamente de um princípio constitucional do devido processo legal, né? E se a gente inverter essa lógica, certamente a gente estaria prejudicando o exercício de uma garantia do contraditório, visto que o gestor estaria se manifestando sobre algo que não está, sobre suposições, e não sobre um libelo que possa ser elaborado pela diretoria de fiscalização, né? O voto ele tá posto nos termos iniciais, né, de citação, né, dentro desse contexto que eu estou colocando aqui para Vossa Excelência, de achar que ele está bem encaminhado para julgamento, bem encaminhado, as provas estão bem encaminhadas para julgamento. Caso o gestor traga documentação ou argumentação que gere a dúvida, aí sim eu iria avaliar se monocraticamente eu deveria encaminhar os autos para a diretoria de fiscalização. E ao final, quando do julgamento, essa corte avaliaria se o não encaminhamento à diretoria de fiscalização nesse processo geraria algum prejuízo para o julgamento da lide. Foi mais ou menos isso que eu raciocinei nesses processos. Por conta disso, eu trouxe o voto nesse sentido, conselheiro Sérgio. Ainda em discussão e em votação, senhor conselheiro, eu tenho só uma pergunta. Os cientificandos, eles são gestores atuais da municipalidade? No caso de Messias, eu não tenho certeza, senhor presidente. Eu não sei se são os gestores atuais, né? Messias era o senhor Jarbas Maia de Almena Filho. Rio Largo, parece que não, Antônio Lins de Souza Filho, prefeito. Porque, pelo que eu acompanhei do Pilar, voto de Vossa Excelência, Vossa Excelência está solicitando documentação desses gestores citados ou que serão citados, não é isso? Exatamente, aí realmente é o equívoco, deveria ser notificado o gestor atual, né? Nesse caso, realmente é o equívoco, vou pedir para a minha assessoria corrigir quanto a esse ponto. A minha dúvida era somente essa, neste caso. De fato, estou corrigindo para determinar a intimação quanto ao encaminhamento dos procedimentos de licitação, contrato e processos de despesa. Ainda continua em discussão e votação. Como vota o conselheiro Sérgio Maciel? Acompanho o relator, senhor presidente. Como vota o conselheiro Alberto Pires? Também acompanho o relator, senhor Como presidente. vota o conselheiro Fernando Toledo? Acompanho o relator, senhor presidente. Excelência, eu também acompanho o relator, tendo em vista a previsão posta regimentalmente, que, claro, cabe interpretações, mas, sobretudo, devo destacar que em todo o regimento, apesar de, em alguns pontos, ele mesmo ser contraditório à
lei que pretende esmiuçar para aplicá-la melhor, mas em todo regimento há sempre algo dirigido que sempre, dessa forma, será dada oportunidade ao contraditório. E eu vi as manifestações de Vossas Excelências e entendo que, em algumas, o contraditório, no meu entender, no meu sentir, efetivo, ele restaria prejudicado. Principalmente, Excelência, na questão do julgamento antecipado da lide, porque se formos pegar taxativamente o que consta da norma processual alienígena, ela restringe em que casos, evidentemente, pode ser aplicado este julgamento. E nós aí, com a devida vênia, estaríamos minimamente suprimindo uma fase do contraditório, que seria o contraditório prévio, mesmo entendendo que isso poderia ser feito a posteriori. Que, na verdade, nos processos, minimamente, existem essas duas fases. O contraditório prévio, que pode se dar uma única vez em todo procedimento, mais de uma vez, e, por derradeiro, o contraditório final, que é através, vamos dizer assim, em termos simplórios, amplos, genéricos, através da parte da esfera recursal. É nesse sentido que eu peço atenção para a reflexão também quanto a isso. Mas aqui também acompanho o relator e, sendo assim, aprovado, mas ainda continua caso queira fazer algum acréscimo. Então, aprovados são os 3 processos, Excelência. Processo TC. Porque é a mesma... Mesmo objeto. O mesmo objeto. Mesmo objeto. Tá, então, está em julgamento os 3 processos, que você já declinou os números. Só para ficar claro, processo TC 15.161, município de Messias, foi esse que eu relatei, certo, tendo como gestor o senhor Jarbas Maia de Almeida Filho. Processo TC 3632/2018, possuindo como gestor o senhor do município de Rio Largo, possuindo como gestor o senhor Antônio Lins de Souza Filho. Por fim, o processo TC 3629/2018, do município de Pilar, possuindo como gestor o senhor Carlos Alberto Canuto. Então, são esses processos que foram votados e aprovados. Com a palavra, Vossa Excelência. Senhor presidente, eu trago a relatar processo FUNCONTAS, processo TC 7480/2016, da Prefeitura Municipal de Santana do Ipanema, possuindo como gestor o senhor José Márcio da Silva. Vou fazer alterações. E estou trazendo pela aplicação de multa, pelo envio fora do prazo a esta Corte de Contas, da primeira remessa do SICAP correspondente ao exercício financeiro de 2016. O processo houve a notificação do gestor, que apresentou defesa, houve o parecer do Ministério Público pelo não acolhimento da defesa. Eu estou acompanhando o Ministério Público e aplicando multa no valor de 100 UPFAs, com fundamento no artigo 45 e 48, inciso 3, da Lei 5.604/94. Estou votando por cientificar o gestor do inteiro teor da decisão, alertado que o não pagamento da multa no prazo fixado implica em posterior comunicação à Procuradoria-Geral do Estado para fins de ajuizamento de ação de execução. Voltando também por cientificar a direção do FUNCONTAS para o cumprimento da deliberação. É como eu voto, senhor presidente. Com a palavra, o órgão ministerial. Senhor presidente, mais uma vez, por questões de isonomia, ressaltando o caráter instrumental, pouco diminuto, da importância para o controle externo desse processo de multa, o Ministério Público opina pela sua aplicação. Em discussão e votação, como voto, conselheiro Sérgio Maciel. Acompanho o relator, senhor presidente. Como voto, conselheiro Alberto Pires.
Também acompanho o relator, senhor presidente. Com o voto do conselheiro Fernando Toledo, Com o relator, senhor presidente. eu também acompanho o funcionamento nos termos do voto do relator. Vossa Excelência com a palavra. Senhor presidente, eu trago também a relatar mais 5 processos oriundos do FUNCONTAS